Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred. Bloco Direito, um convite, PRS Monitoramento e Sul Contábil Assessoria Empresarial. No Bloco Direito, vamos elucidar questões relacionadas à redução de jornada para mães de filhos portadores de transtorno espectro autista e síndrome de Down, bem como questões sobre acidente de trabalho, com quem é estudioso da matéria trabalhista há 16 anos, o advogado Dr. André Moreira. Formado em Direito pela Unicruz, Universidade de Cruz Alta, especialista em Direito do Trabalho, membro da Comissão do Advogado Trabalhista da OAB Subseção Santa Maria, sócio do escritório Guindel Moreira e Bevilacqua Advogados Associados e diretor do escritório André Moreira Advogados Associados com sede em Porto Alegre. Dr. André Moreira é advogado da Sociedade Brasileira dos Engenheiros Florestais, a SBEF. Distinta presença aqui em nossos estúdios, você é um estudioso sobre direito do trabalho, com um escritório constituído para atender a região central do estado e também para atender a região metropolitana. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. André Moreira. Obrigado, Giovana, obrigado pelo convite. Olá, telespectadores. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Dr. André Moreira, inicialmente vamos esclarecer os nossos telespectadores sobre a redução de jornada de trabalho para mães de filhos com transtorno espectro autista e síndrome de Down e as decisões sobre esse importante tema segundo o Tribunal Superior do Trabalho. Quais são as suas considerações a respeito? Bom, Giovana, a Justiça do Trabalho vem, através de suas decisões, que eu digo que as minhas ponderações são que essas decisões são acertadas, hoje vem tomando frente em flexibilizar a jornada dessas trabalhadoras, mães trabalhadoras que possuem filhos com transtorno espectro autista e também com síndrome de Down. Em recente decisão agora, o Tribunal Superior do Trabalho, ele veio trazendo a possibilidade de uma trabalhadora do Banco Bradesco, em essa servidora ter a redução de 8 horas de jornada para 4 horas, sem prejuízo de sua remuneração. Vamos elogiar também o tribunal aqui do Rio Grande do Sul. Essa trabalhadora é gaúcha, e trabalha aqui, salvo engano, no município de Uruguaiana. Ela tem dois filhos, duas filhas. Uma filha com a síndrome do espectro autista num grau moderado a severo e a outra em grau severo. O tribunal, então, teve o entendimento, através do seu ministro, de que essa trabalhadora teria um desgaste severo, nos cuidados com esses filhos, além de ter o gasto, o econômico, o aspecto econômico, que pesa muito no dia a dia. Que pesa muito, com gastos médicos, com fonoaudiólogo, com médicos, enfim, de diversas especialidades. Mas também tem um outro aspecto, como foi analisada, a legislação para que desse o direito a essa trabalhadora, os juízes, de forma análoga, trouxeram para fazer o direito ali, construir o direito, fazer a comparação e a análise, uma lei federal, que é a Lei Federal 8.112 dos funcionários públicos federais, e essa lei diz o seguinte, que todo aquele servidor público federal
né, que tiver um filho com doença, né, grave ou doenças, né, incapacitantes, eles têm direito à redução da jornada de trabalho, assim como e a manutenção dos seus rendimentos, né? Importante a postura desses tribunais, né? Sim. Quando você fala aí das necessidades, né, do acompanhamento do filho, por exemplo, nessas condições, né, com esses transtornos, aí nós encaixamos aí a necessidade de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de psicóloga, enfim, são vários tratamentos, né, necessários para que a criança ela tenha a evolução, né, que ela precisa nessas condições. Nós trabalhamos muito, aliás, a Justiça do Trabalho vem trazendo muitos conceitos de que do aspecto social da pessoa jurídica, sim, da empresa. A empresa também desenvolve um papel social. E nesse caso, vemos, né, que o Banco Bradesco hoje é um dos maiores bancos do Brasil, né? Então está entre os maiores. Está entre os maiores. Então não teria um desgaste econômico severo patrocinando essas 4 horas de trabalho. Claro. Enfim, até poderá buscar ali a sua compensação, né, tributária. Sim. Então, sem redução de salário, com carga de trabalho inferior. Isso, né? Carga de trabalho inferior. É importante mencionar que na decisão da trabalhadora na área da enfermagem, uma enfermeira, essa é outra decisão, a trabalhadora é enfermeira e possui um filho com síndrome de Down. Nesse caso, também a juíza do Tribunal de Santa Catarina decide trazendo de forma análoga, além da Lei 8.112, né, o direito internacional. O Brasil hoje é signatário de tratado internacional que valoriza esses portadores de síndrome de Down, né, os cuidados com essas crianças e portadores de síndromes. Sim. E de fato trata-se de um tema, né, de relevância social, então sim, há de se considerar, né, essas decisões, e a participação da família nesse acompanhamento é indispensável para atender com dignidade as necessidades dos seus filhos. Sim, então, com certeza. É imprescindível esses cuidados, né, essas crianças que possuem esses transtornos. Então é um assunto que merece atenção, sim, por parte dos juristas, e especialmente porque percebe-se com bastante frequência, né, filhos, crianças com autismo, até acredito que mais do que crianças com síndrome de Down, não menos importante, sim, não sei se é uma impressão, a gente fica analisando que hoje a medicina ela é tão desenvolvida, né, que para que se tenha a avaliação e que se encontre esse transtorno, né, sendo em nível baixíssimo, médio ou severo, né, hoje é possível detectar com mais facilidade isso. Mais facilidade. A medicina está avançada a esse ponto, né, e que bom, porque aí o tratamento chega logo. Né? Com certeza. Não, a valorização da mulher também. Eu acredito que a jurisprudência possa alcançar outros casos. Hoje nós temos aí a questão do idoso. Isso, né? Essa possibilidade pode ser estendida também para os filhos que vão cuidar dos seus genitores em caso de, digamos assim, de incapacidade. Eu acredito que futuramente nós tenhamos esse tipo de decisão, porque nós temos já uma lei de cuidado, de dever de cuidado dos filhos para com o idoso. Então, se o filho trabalha, digamos, um idoso com um filho somente, esse filho vai ter que despender em algum momento do seu tempo para cuidar dos seus pais, né? Então, eu acredito que futuramente nós tenhamos algumas decisões quanto a isso. Eu gostaria muito que tivesse alguma legislação específica sobre o assunto. Todos nós gostaríamos. Esperamos que a justiça ela se coloque sensível a essas necessidades. Uma legislação que, ao mesmo tempo que ponderasse na diminuição da carga de trabalho para esse trabalhador, mas também compensasse de alguma forma o empregador no aspecto tributário, alguma compensação de alguma forma.
deveria ter uma lei específica sobre isso. Para atender as necessidades da sociedade, defendendo, na verdade, a dignidade também dos idosos, que depende dos seus familiares. Estamos falando aqui de qualidade de vida para todos. Sim, nos dois aspectos são direitos constitucionais, né, já previstos, né? Desde 88 nós temos essa previsão, não temos uma regulamentação. Mas são utilizadas essas previsões constitucionais nesses julgados que a gente traz agora. Sim, vamos ficar na torcida. Com certeza. De boas notícias nessas questões, nesse sentido. Doutor André Moreira, agora vamos abordar um outro tema que também é do seu domínio, que é sobre as implicações e a legislação sobre acidente de trabalho. O que configura, de fato, um acidente de trabalho? Bom, acidente de trabalho, Giovana, é todo aquele infortúnio, acidente típico de trabalho, vamos lembrar, né? É todo aquele infortúnio que o trabalhador passa a serviço da empresa ou do empregador doméstico, né? Causando-lhe, assim, um mal físico, né? De alguma forma, um mal físico, né? Que lhe impossibilite de exercer o trabalho de forma temporária ou de forma permanente, né? E, enfim, esse é a conceituação. Ainda temos, assim, encarado como acidente atípico, né? Mas das doenças, são doenças, né, oriundas do trabalho, são conceituadas como doenças ocupacionais, né? Essas doenças ocupacionais também são consideradas, de alguma forma, um acidente de trabalho, né? LER-DORT, por exemplo, que é lesão por esforço repetitivo, e as doenças osteomoleculares. Hoje, mais grave ainda, temos outras doenças, né, que são rotuladas e estão no rol do Ministério do Trabalho, que são as doenças de origem psicológicas, né? A depressão, o estresse, o burnout, né? São doenças também consideradas doenças do trabalho. São patologias decorrentes do exercício do trabalho, né? Correto. Na constância do trabalho. Correto. E quando ocorre um acidente de trabalho, a empresa tem a obrigação de prestar os primeiros socorros, né? Seja de forma particular ou de ambulância pública, encaminhando, né, o seu trabalhador, né, neste caso o paciente, para hospitais, seja privado ou seja público. Então, esses primeiros socorros são fundamentais e necessários, e também o acompanhamento. Nós temos que ter a cultura da prevenção, né? É muito importante que o empregador cumpra as normativas, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né? A depender, né, cada caso da atividade empresarial exercida, né? Para que isso não venha ocorrer, para que isso seja realmente um infortúnio, um acidente, né? Algo que aconteça esporadicamente. Nosso país, infelizmente, possui um número elevadíssimo de acidentes relacionados ao trabalho, ou acidentes típicos de trabalho. Típicos. Isso. Então, assim, é importante que o empregador tenha na sua cultura a prevenção. A prevenção. Doutor, e qual as consequências para o empregador que não observa essas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e não se preocupa com a obrigatória prevenção de acidentes de trabalho? O que nós temos que dividir em dois aspectos, né? E vamos falar assim, quais são os direitos, já que são obrigações do empregador após um acidente, né? Que teria o empregado, né? O empregado tem dois direitos específicos, né? Tem um direito ao seguro, que é o auxílio doença acidentário, nada mais é do que um seguro para garantir-lhe aquele período em que ele está incapacitado. Isso é uma coisa. Sim. E aí nós temos outro aspecto, que são as indenizações de natureza civil, prevista no Código Civil, que são aplicadas a esse infortúnio, né? Então nós teremos aí um dano moral pela situação grave em que o trabalhador passou, aquele sofrimento, e também sopesa a valoração do dano moral, a questão do aspecto punitivo. Então,
quanto mais grave for o infortúnio e quanto mais rentabilidade ou ganho tem aquela empresa, maior será o dano moral, porque tem um aspecto punitivo. A empresa tem que sentir que cometeu um erro, uma falha. Nós temos o dano estético, tá? Esse dano estético caso a perda, esse dano estético vai indenizar a perda de um membro, de alguma característica física que a pessoa tem, né? São danos de natureza estética. Claro. Teremos os danos materiais, né? Que ali englobam os gastos do trabalhador em decorrência daquele acidente de trabalho, né? Cirurgias, esse dano material ele vem para cobertura de cirurgias, né? Eu tenho um trabalhador lá, ele se acidentou, quebrou uma perna, né? Qual vai ser o tratamento, se não pelo SUS? Sim. Qual será o tratamento? Né? Muitas vezes o cara tem que receber um tratamento de emergência ou algum procedimento que não é coberto pelo próprio SUS, né? O empregador vai ter que custear a responsabilidade desse empregador. E temos as pensões, né? O pensionamento. De que forma funciona a questão do pensionamento? O pensionamento é da seguinte maneira, Giovana. O empregador vai pagar o valor do salário mensal, né, pelo período em que aquele trabalhador estiver no INSS, né, de laudo no INSS, né, e poderá dar continuidade a esse pagamento se verificado através de perícia médica que aquele trabalhador ficou com X% da sua integridade física ou da sua capacidade laborativa atingida. Comprometida. Então, até o final da vida, né, da expectativa de vida do IBGE, lá a idade, são calculados esses valores de pensionamento. Então, para uma empresa, acredito, né, que seja muito significativa uma indenização de cunho de acidente de trabalho, né? Uma indenização nessa proporção, né? Quando se calcula a média, né? Podemos calcular até 78 anos, por exemplo. Se for 78 anos ou 80 anos, então o trabalhador vai ter que receber esse valor, né? A família do trabalhador. De forma compensatória. De forma compensatória até, no caso até ele completar essa idade, caso ele for ao óbito. Se ele for ao óbito, ainda é muito mais grave, porque o que nós temos aí? Nós temos as indenizações de cunho, eu vou utilizar uma palavra que não é muito usual, mas de cunho familiar. Nós temos pessoas próximas àqueles trabalhadores. Tu vê caso Brumadinho ali, a namorada recebeu um dano moral, né? Os pais receberam, aquelas pessoas que dependem economicamente vão receber 100% do salário daquele trabalhador até aos 78 anos, que é a média expectativa de vida. Então, é um valor bem representativo de acordo com o salário recebido pelo trabalhador. Estão aí as penalidades, então, justificadas, e a obrigação dos empregadores, né, oferecer um ambiente, né, seguro para o trabalhador. Então, de fato, né, estamos falando aí de leis, estamos falando de cumprimento de leis, de ambiente seguro para o trabalho. Isso, realmente. É uma obrigação básica do empregador. Isso. Giovana, nós temos hoje um direito, uma indenização que é de cunho existencial, né, justamente no caso de reparação, não da morte, mas da perda da capacidade do trabalhador, que ela é muito interessante ainda, além disso. Essa indenização de cunho existencial, ela vem para saudar o trabalhador que deixa de participar de algumas atividades sociais. Muitos acidentes de trabalho fazem com que o trabalhador deixe de jogar futebol, ter o poder de brincar com seu filho, pegar seu filho no colo. Então, essa indenização vem para esse sentido. Muito bem. Então, ainda reiterando a importância de oferecer equipamentos apropriados à execução das atividades, né,
laborais, né? Fico alerta, e você falou muito bem que os acidentes de trabalho são muitas vezes gerados por práticas inseguras, não é, doutor? Então a prevenção de acidentes deve ser o objetivo de qualquer nível hierárquico e organizacional. Segurança no trabalho é fundamental. É fundamental. Doutor André Moreira, muito obrigado pelas suas considerações, muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios e nos esclarecendo sobre essas questões tão relevantes, né? Certamente que de grande proveito para quem assiste o Jornal. E já fica o convite para você retornar em outra ocasião para continuarmos conversando sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigado, Giovana, muito obrigado, Jornal, pela oportunidade e um abraço aos ouvintes. Obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, teremos a presença da fonoaudióloga Carla Viegas. Volto após o intervalo.